E eu quero convidar vocês a abrir comigo as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 1. Você que não trouxe Bíblia, a gente vai estar projetando aqui no telão para você estar acompanhando esse versículo, que é o versículo base dessa mensagem. Você tem que, a minha missão pessoal é que até o final dessa ministração vocês possam decorar esse versículo. Amém? Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera. Então vamos lá. Quem ainda não achou pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra jamais volta vazia. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós cremos que essa palavra que nós vamos ouvir vai produzir frutos no nosso espírito. Nós vamos realmente, Pai, sair daqui queimando de amor por Ti, queimando de amor pelo perdido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você consegue perceber a ressurreição aqui nesse versículo? Nós estávamos mortos em nossos pecados e Ele nos vivificou. Esse versículo, ele trata de ressurreição. Essa ressurreição aqui fala da salvação, fala do novo nascimento. Todos nós um dia estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou através do novo nascimento. Então, por isso, eu tenho como tema dessa palavra as 3 dimensões da ressurreição. Então, quero convidar você agora a pegar o seu óculos 3D fictício que está na sua poltrona e colocar, que a gente vai começar a nossa viagem por essas dimensões no assunto da ressurreição. Existem 3 ressurreições citadas na Bíblia que Jesus fez. Eu acredito que Ele fez muito mais, mas existem 3 ressurreições que têm um propósito de nos ensinar algo muito importante no mundo espiritual. Que alguém pode me ajudar a pregar nessa noite e falar quais são essas 3 ressurreições que é citada na Bíblia que Jesus fez? Vamos lá? Alguém? Eu ouvi Lázaro, verdade. Qual é a outra? Filha de Jairo e o filho da viúva. Isso é demais. Por que eu estou chamando essa mensagem de as 3 dimensões da ressurreição? Porque essas 3 ressurreições faz a gente entender algo por todos os ângulos possíveis. E uma das coisas que eu quero que você entenda, com esse versículo e com essas histórias, é que todos os que não creram em Jesus estão mortos, mas estão em estágios diferentes. Você vai perceber, nessas 3 ressurreições, 3 estágios diferentes da morte. Porque olha só, a filha de Jairo, ela parecia que estava dormindo, como se fosse uma flor que acabou de ser tirada do jardim. Ela ainda tinha cor, o cabelo dela brilhava, então ela parecia que estava dormindo. Ela morreu dentro do quarto, ninguém viu, foi algo secreto. E o que seria isso? São pessoas boas, pessoas que a conduta e a integridade, elas são tão aparentes, a gente vê pessoas tão honestas, pessoas que fazem tão bem, mas se elas não conheceram Jesus, elas estão mortas. A filha de Jairo representa essas pessoas. Tem pessoas tão boas que parecem até crente, a gente fica admirado. Pessoas que fazem caridade, pessoas que doam o seu tempo, pessoas que estão ali servindo a sua comunidade, mas se elas não entregaram sua vida para Jesus, elas estão mortas. Elas precisam desse contato com o Evangelho. O filho da viúva, a gente percebe que ele já está em outro estágio. Jesus encontra o filho da viúva num cortejo fúnebre na rua. Ele já estava dentro de um caixão, ele já estava pálido. E o que seria isso? Seriam pessoas que o pecado já é mais aparente na sua vida.
São pessoas que elas já estão um nível a mais de uma morte espiritual, o pecado é mais aparente. E ela está tão morta quanto a filha de Jairo. Precisa tanto de Jesus quanto a filha de Jairo. E o que dizer sobre Lázaro? Olha só como é diferente. Como lemos o nosso primeiro subtítulo, todos que não creram em Jesus estão mortos, mas em estágios diferentes. Lázaro, ele já é algo completamente diferente. A Marta, a sua irmã que amava tanto, ela mesmo diz: Senhor, já faz 4 dias, já fede. Deixa que essa pedra separe os mortos dos vivos. Ninguém mais queria ter contato com Lázaro. Ninguém queria abraçar Lázaro. Quanto a filha de Jairo, ela ainda estava lá com uma florzinha lindinha. E a mãe provavelmente ainda abraçava. E todo mundo estava perto. Lázaro, ninguém mais queria abraçar. Ninguém queria estar perto. Ninguém aguentaria sentir o cheiro, o odor que exalava naquele sepulcro. Todos que não creram em Jesus estão mortos, mas em estágios diferentes. O que seria o Lázaro? São aquelas pessoas que já expressam um horror mais profundo. São aquelas pessoas que já foram excluídas do meio da sociedade. Há um tempo atrás, a gente teve um caso numa escola aqui no nosso estado, lá em Aracruz, de uma pessoa que entrou numa escola e machucou tanta gente. Sabe, aqui relata essas pessoas que já estão, para nós, talvez perdidas, não há mais jeito, não há o que fazer com essas pessoas. Mas eu quero dizer, e o que eu acho incrível isso na graça de Deus, é que tanto a filha de Jairo, quanto Lázaro, todos estão igualmente mortos e precisam conhecer o Evangelho. A graça de Deus alcança tanto a filha de Jairo, quanto Lázaro. E essa graça de Deus quer nos alcançar. Essa graça de Deus quer alcançar cada um de nós e as pessoas que nós conhecemos. Consegue entender o que estou falando? Olha a diferença, ninguém queria estar perto de Lázaro. Ninguém queria estar perto do corpo dele. É muito expresso isso. A gente consegue perceber que realmente já era difícil estar ali. Mas eles precisam ter um encontro com Jesus. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um Lázaro, assim falando. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que matava. Ele estava ali realmente perdido perante os nossos olhos. Provavelmente quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, ele não foi totalmente abraçado. Provavelmente ele foi um pouquinho rejeitado. Relata que Paulo, ele foi meio colocado de lado, e ele até deixaram ele ir. Barnabé teve que ir atrás dele, para que ele pudesse não perder aquilo que ele tinha alcançado em Cristo. Então, com certeza não foi fácil para Paulo, mas porque Paulo teve um encontro com Jesus, nós vemos o Evangelho como nós podemos ver hoje. Através da vida de Paulo, o Evangelho foi pregado, pessoas foram conectadas com esse Jesus. Paulo é um exemplo que nos mostra que nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito com as pessoas. Nós não podemos olhar para as pessoas e pensar, não, aquela ali não tem mais jeito. Aquela ali eu não consigo mais acreditar. É muito importante a gente aprender a lidar com todos esses estágios e tipos de pessoas, tanto a filha de Jairo, como o filho da viúva, e quanto ao Lázaro. O segundo ponto que eu quero destacar para vocês é que Deus, ele nos vivifica de forma diferente. O primeiro é que todos estão mortos, todos que não conheceram Jesus estão mortos, mas estão em estágios diferentes. E o segundo é que Deus vivifica cada um conforme o estágio de morte espiritual que essas pessoas estão. Posso dizer para vocês
em Efésios 2:1, para você repetir comigo, para a gente decorar esse versículo. Ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Repita comigo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Olha só como Deus vai vivificar esses três de forma diferente. A menina filha de Jairo, o que Jesus faz para vivificar ela? Ela fala: menina, levanta. E ele está muito tranquilo. O local, percebe-se que o local aparentemente está em ordem. Jesus como se entrasse lá, assoviando, muito tranquilo, porque ela está como que dorme. E Jesus, ele simplesmente fala: menina, levanta. Uma voz mansa, suave. E ela ressuscita. E ela nasce de novo. E o que isso quer dizer? São pessoas que são tão fáceis. Então pessoas que praticamente correm atrás do Evangelho para serem alcançadas. Eu tenho um amigo chamado Cleison, que ele era meu amigo da escola. No ensino fundamental, a gente um dia estava voltando da escola, a gente voltava andando, e ele sabia que eu era cristão. E ele perguntou para mim: Eric, o que eu faço para ser um cristão? Eu falei para ele: você tem que entregar sua vida para Jesus com uma oração. Ele: sério? E eu posso fazer essa oração aqui agora? Pode, você pode. E a gente orou na rua. E ele entregou sua vida para Jesus na rua. 2 adolescentes voltando para casa. E ele: e agora, Eric, o que eu vou fazer? Agora eu já sou um cristão? Eu falei: sim, você já é um cristão. Jesus te alcançou. O que eu preciso fazer agora? Você pode fazer parte de um life group. Na época era célula. Pode fazer parte de um life group, de uma célula. E o Cleison foi junto comigo para a célula. E o Cleison foi se envolvendo. E Eric, será que tem mais algo para me envolver? O que eu preciso fazer? Cara, você pode servir na sua igreja local. E ele foi servindo, e logo após ele trouxe mais amigos com ele. Sabe? Foi muito fácil. Ele era uma filha de Jairo. Nem parecia que estava morta. Nem parecia que não era crente. Parece que já fazia parte do DNA dele. Mas ele sem Jesus estava morto. Mas com Jesus agora ele vive. Ele começou a frutificar nisso. Ele começou a frutificar dentro dessa vida de Deus. Foi algo simples. Quem dera que todo cristão fosse uma filha de Jairo, que fosse simples, que já chegasse, já quisesse servir, já quisesse fazer parte de um life group. A gente sabe que a minoria são as filhas de Jairo. Aparentemente parece que não tem nenhum espetáculo essa conversão. Essas pessoas parece que não teve nenhum espetáculo, mas elas são tão salvas quanto aquelas pessoas que parece que a conversão é um espetáculo, sabe? Uma vez o pastor Paulo Jeff, ele falou numa conferência que ele pensou uma vez em se desviar para que Deus pudesse encontrar ele e ele pudesse ter um testemunho para contar, para que todas as igrejas pudessem chamar ele para pregar e ele pudesse contar esse testemunho. Porque ele era um cristão que era uma filha de Jairo, que nasceu num lar cristão e não se desviou, e desde criança. Então ele pensava assim, mas o Espírito Santo falou para ele assim: filho, eu sou tão feliz contigo porque você nunca se desviou. Eu sou tão feliz, eu sou tão alegre com a sua vida porque você sempre esteve firme. Sabe, a conversão dele não foi um espetáculo, mas ele é tão salvo quanto aquelas pessoas que às vezes expressam um horror mais profundo e tem uma conversão que é um espetáculo. A conversão dele não foi espetáculo, mas a salvação é a mesma. Olha só, o filho da viúva. O filho da viúva foi diferente. Ele já estava no caixão, estava indo para a sepultura. Percebemos que já é um outro nível. A Bíblia fala que Jesus parou o funeral. Eu imagino aquele funeral seguindo as ruas, e Jesus vai lá e para o funeral, e o caixão balança, e ele fala assim: não, eu não mando ele para a morte, mas eu mando ele para a vida. Tem conversões que são assim. Às vezes a gente pensa que está passando por situações nas nossas vidas que é o diabo. Não, às vezes é Deus nos chacoalhando e falando assim: meu filho, eu não quero que você morra.
Sabe, tem tribulações que muitas vezes nós passamos, que é Deus, Jesus balançando o caixão e falando: eu quero que você vá para a vida e não para a morte. Tem muitas pessoas que precisam às vezes passar por um problema dentro de casa, um problema financeiro, para confiar em Deus. Tem pessoas que precisam que a vida chacoalhe, às vezes vire de cabeça para baixo, para entregar a sua vida para Jesus. Infelizmente é assim. Mas eu quero dizer para você, se você conhece alguém assim, que é Deus chacoalhando a vida dela, para dizer: eu quero ressuscitar você, eu quero mudar o seu destino para a vida, e a vida eterna. Percebemos Jesus indignado. Ele vai e dá uma ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-se. Já é diferente a atitude de Jesus quanto à casa de Jairo. Com o jovem Jesus ele já estava indignado. Ele falou: não, eu não quero ver ele indo para um cemitério, eu quero ele indo para a vida. Jesus, ele tem nos chacoalhado muitas vezes para a gente acordar e mudar a direção da nossa vida para aquilo que realmente ele quer ver. O que significa isso? O que significa isso na vida das pessoas? São aquelas conversões que têm mais um impacto. A gente percebe, né? Tem tantas histórias, pessoas que foram, sabe, estavam no fundo do poço e elas conseguiram achar luz lá, que era Jesus. Tem pessoas que se representam muito o filho da viúva, que gera mais esse impacto. E o Lázaro, é muito interessante, porque quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus entra tranquilo. É muito interessante. Quando ele vai e para aquele velório na rua, o que Jesus faz? Ele fala para a mulher, mãe do jovem: não chore. Mas quando Jesus ele está de frente com a sepultura de Lázaro, ele mesmo chora. A Bíblia fala que ele estremece por dentro. Você consegue perceber que tem algo no ar? Tem uma tensão diferente. Ele precisa orar a Deus. Todos nós estávamos mortos. Todos nós que não entregamos nossas vidas a Jesus, estamos mortos, mas em estágios diferentes. E Ele nos vivifica de forma diferente. Lázaro já teve uma tensão maior. Ele chora, o corpo estremece. Existe esforço para empurrar aquela pedra. Ele dá um grito: Lázaro, vem, saia. E Lázaro sai. É totalmente diferente a maneira que eles são vivificados. Quem vivificou essas pessoas foi Jesus através da palavra. Mas percebemos que foram de maneiras diferentes. Eles estavam em estágios diferentes. E Ele vivificou conforme o estágio que aquelas pessoas estavam. Agora eu quero terminar com isso. E vocês vão entender aonde eu quero chegar. Ele não apenas nos vivifica de forma diferente, mas também a vida se manifesta de maneira diferente. O que Jesus fez depois que essas pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas. Há uma chave muito interessante no que Jesus faz após a ressurreição dessas pessoas. Se você acompanhar comigo, Lucas capítulo 8, versículo 5. Aqui fala da filha de Jairo. No versículo 5 do capítulo 8 de Lucas fala assim: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Preste atenção aqui. Jesus não deu comida para ela, Ele mandou quem desse de comer. Então a primeira coisa, quando as pessoas que estão nesse estágio de morte, elas ressuscitam, elas precisam de alimento. Elas precisam do pão da vida. Elas precisam da Bíblia. Essas pessoas que estão nesse estágio da morte espiritual, elas precisam ter esse contato. Tem uma frase muito conhecida que é: não existe avivamento sem reabibliamento. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida.
Nós precisamos alimentar essas pessoas com Jesus, a palavra viva. Elas precisam de Jesus. Gente, nada contra quem gosta de coach, quem gosta daqueles 7 passos para alcançar algo. Nada contra quem gosta de acordar 5 da manhã, tomar um banho gelado, para seguir como se fosse uma orientação de algum coach. Mas eu quero dizer algo para você, isso não vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua vida é Jesus. Jesus, o pão da vida, Ele tem o poder de te alimentar e saciar a tua fome. Sabe, a gente pode ensinar estratégias para esses novos convertidos, do que fazer, como fazer, para não viver uma vida em pecado, para se manter firme. Mas se eles não tiverem acesso a Jesus, o pão da vida, eles não vão conseguir. Nós precisamos enxertar, derramar Jesus na vida dessas pessoas. Elas precisam conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia. Imagina aqui, quem gosta de comida japonesa? A galera gosta aqui. Imagina você estar num rodízio de um dos melhores restaurantes japoneses aqui do estado. E aí você recebe aqueles pratos de sushi e você só come alface, a cenoura lá ralada. Você come a decoração do prato, mas você não come o prato principal. Da mesma forma, como a gente quer fazer isso com as pessoas? A gente quer dar a decoração de um prato para elas, em vez de dar Jesus. Todo mundo que vai no restaurante japonês, ele quer se alimentar de sushi. Assim como você vai numa boa churrascaria, você quer comer carne. Então todo mundo que vem na igreja, eles querem Bíblia. Todo mundo que vai em encontro na sua vida, que vai na sua casa, que vai no seu life, eles querem Jesus. Você precisa dar Jesus para elas. Você precisa dar o pão da vida, aquilo que realmente vai poder saciar cada um delas. A segunda ressurreição está em Lucas capítulo 7, versículo 15. Se você puder acompanhar comigo, Lucas capítulo 7, versículo 15, diz assim: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. É importante nós darmos comida para as pessoas, mas em segundo lugar, a gente precisa cuidar bem dessas pessoas. Sabe, Jesus, Ele entrega ele para sua mãe. Para mim não existe nenhuma expressão maior de amor do que a expressão de uma mãe por um filho. Ele deu aquele menino para a pessoa que poderia realmente cuidar dele, que ia se importar, que ia amar. É interessante que Jesus não vai, pega ele e cuida dele. Não, agora eu vou discipulá-lo, não. Ele deu para a igreja. Agora vocês cuidam, vocês discipulam. Jesus não alimentou a menina, lhe deu para a igreja alimentar. Vocês alimentam. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso aqui é Paulo escrevendo a Gálatas. Ele estava sofrendo para que Cristo pudesse ser formado dentro deles. As mulheres, as mães aqui sabem o que é uma dor de parto. Eu participei dos 2 partos da minha esposa, e o do Theo foi um especial para mim, porque a Sara quase atravessa a minha mão com as unhas na hora do parto. Meu amigo, eu não sei como é essa dor, mas eu acho que foi a maior dor que ela passou na vida dela, cara, porque a minha mão ficou totalmente despedaçada depois que ela deu um aperto. E Paulo está dizendo que ele de novo está sofrendo as dores de parto, para que Cristo possa ser formado. Nós, como pais e mães espirituais, nós precisamos entender que essas pessoas que ressuscitaram e Cristo confiou à igreja para cuidar, nós precisamos sofrer se for preciso. Nós precisamos dedicar nossa vida, nós precisamos amar, nós precisamos acompanhar.
Nós precisamos dar o que nós temos de melhor para que elas possam realmente ser abraçadas por Deus. Ou seja, a segunda coisa que Jesus espera que a gente faça quando a pessoa ressuscite, é que nós possamos cuidar delas. A primeira coisa é alimentá-la com a palavra viva que é Jesus. E a segunda coisa é cuidar. Eu lembro quando eu estava me formando no ensino médio, ia ter uma festa na minha escola, e eu estava já marcando tudo com os meus amigos. Naquele dia, naquela festa de formatura do ensino médio, eu estava decididamente focado em pecar. Sabe o homem que maquina o mal? Era eu naquele dia. Eu estava focado em pecar. Falei, hoje eu vou pecar. Vai ser meu último dia do ensino médio, antes de ir para a faculdade. E eu já era crente, já fazia parte de uma célula. Mas eu estava, não, cara, só se vive uma vez nessa vida e eu vou viver. E aí naquele dia eu fui para a célula antes de ir para a festa, que a festa ia ser bem mais tarde. E aí o Espírito Santo, ele começou a mover dentro de mim e começou a me incomodar. Eu fiquei assim, caramba, não sei se eu quero bem ir para lá. Até eu queria, quando eu estava com meus amigos na escola, planejando, eu queria. Mas agora, aqui nesse ambiente, assim, o Espírito Santo me tocou, eu não queria mais. E aí eu falei para o meu líder de célula, que era meu discipulador, o André. Falei, André, cara, eu estou decidido hoje, cara. Eu queria sair daqui, queria pecar. Eu queria ir para aquela festa lá e queria aprontar, meu amigo. Só que eu não quero mais, mano. Mas eu estou com medo. De repente eu vou para casa e a vontade volte. Os meus amigos me ligam, passam lá e eu vou acabar fazendo alguma besteira. Sabe o que esse cara fez por mim? Ele falou assim, Eric, cara, vamos dar uma volta. Ele me colocou no carro dele. A gente passou a noite toda rodando a cidade de Belém. A gente ficou rodando e conversando. Depois a gente parou para lanchar. Depois a gente voltou, ficou rodando. Depois a gente falou assim, mano, vamos lá para casa, vamos jogar videogame. E a gente foi e ficou jogando videogame a noite toda. Sabe, talvez para você não faça muito sentido isso que eu estou falando, mas eu me senti naquele dia cuidado. Eu me senti amado. Sabe, alguém que talvez tivesse um compromisso depois do live, ele abriu mão desse compromisso para cuidar de mim, para não deixar que eu me desviasse do caminho certo. Então o que é que nós precisamos fazer por essas pessoas que ressuscitam? Nós precisamos cuidar, nós precisamos amar, nós precisamos dedicar o nosso tempo. E se preciso for, a gente perde noite de sono. Se preciso for, a gente coloca o nosso recurso financeiro. Mas a gente não vai deixar que ninguém se desvie do caminho. Que ninguém deixe de experimentar isso. Ninguém pode se sentir nessa caminhada cristã sozinho. É por isso que Deus, Ele colocou a igreja. É por isso que Ele cita apenas 2 vezes a palavra igreja. Que uma é quando Pedro, eles estão reunidos, né? E eles perguntam o que as pessoas falam sobre o meu respeito. E aí ele fala assim, olha, alguns falam que é profeta, alguns falam que é o espírito de João Batista. E aí Jesus pergunta para eles, mas e vocês? O que vocês falam ao meu respeito? E aí Pedro ele faz assim, peraí que essa resposta eu sei. Pede para os discípulos ficarem calados e ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer Messias. Ele era o Salvador. E a referência que nós temos de filho de, uma expressão que a gente escuta muito, fulano de tal, filho do João. Lá era tão importante essa expressão porque ele estava dizendo assim, ele é igual ao Pai. Toda vez que você vê na Bíblia e você lê assim, fulano de tal, filho de fulano de tal, está querendo dizer, fulano de tal era igual ao Pai. Então quando ele fala, filho do Deus vivo, está dizendo, ele é igual a Deus, ele é Deus. E aí Jesus, ele fala, certa resposta, dá nota 10 para Pedro, e ele fala assim, e tu és Pedro, e
e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As pessoas, elas têm às vezes uma dúvida, uma confusão sobre esse assunto, quando ele fala sobre essa pedra, eu edificarei essa igreja. Ele não está falando que Pedro é a pedra que ele vai edificar a igreja, não. Ele está dizendo que Pedro, sobre essa revelação que você teve, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada na revelação de que Ele é Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é Cristo. A segunda vez que a gente escuta citar a palavra igreja é no contexto de que quando você vê seu irmão pecar, você deve ir lá e confrontá-lo em amor. Se ele não te escuta, você leva mais um ou dois. Se ele não te escuta mais uma vez, você traz para a igreja. Só que a gente às vezes tem uma ideia de igreja como é hoje. Esse templo aqui cheio de pessoas, vamos trazer aqui o irmão e falar, o irmão aqui está em pecado, ele fez isso, não. O contexto de igreja que ele está falando ali é um contexto de aliança. Por isso que logo após a gente consegue ver o versículo que fala assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Às vezes a gente usava muito para falar no live, né? Quando o live tinha muita gente, falava assim, não, a Bíblia fala, quando tiver 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Amém, ele se faz mesmo. Mas o contexto disso é o quê? Aonde tem pessoas aliançadas, aonde tem uma igreja aliançada, eu estou presente. Aonde tem uma igreja onde as pessoas se conhecem ao ponto de saber a falha um do outro e poder corrigi-lo. Porque para eu saber a falha do meu irmão, eu tenho que conviver, eu tenho que estar com ele, eu tenho que estar perto. Aonde existe isso? Aonde eu consigo estar tão perto do meu irmão ao ponto de ver as falhas dele, poder corrigir e ajudar ele em amor. Isso é igreja. Então, isso é demais. Foi essa experiência que eu tive, sabe, de realmente ser abraçado pelo André. Como igreja, ele cuidou de mim. Ele me abraçou quando realmente eu estava decidido a fazer algo de errado. Ele foi igreja na minha vida. Ele foi uma mãe que cuidou. E é isso que Deus espera de nós. E olha como foi a de Lázaro. O que Jesus fez. Vamos recapitular. Eles estão em estágios diferentes. E a ressurreição vai respeitar esses estágios. Para a menina foi só um levante-se. Levante. Para o jovem foi jovem, eu te ordeno, acorde. E para Lázaro, como foi para Lázaro? Para Lázaro teve suor, teve choro, teve tremor, teve esforço para empurrar a pedra. Lázaro tem todo um processo de oração, lágrimas, tremor. Mas é muito interessante que quando eles ressuscitam, não está tudo resolvido. Quando a filha de Jairo ressuscita, quando o filho da viúva e Lázaro ressuscita, não está tudo resolvido. Às vezes a igreja faz muito isso. Ela prega o evangelho que você aceitou Jesus, seus problemas acabaram. Agora é tudo mil maravilhas. Só que quando nós aceitamos Jesus, não está tudo resolvido. Nós precisamos de alimento. Nós precisamos de cuidado, de amor. Então, o que aconteceu com Lázaro aqui? Vamos ver aqui em João, capítulo 11, versículo 44. Diz assim: aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-o e deixe que ele vá. Percebe que Jesus não deu pão para a menina. Jesus, ele não cuidou do filho da viúva. E da mesma forma, Jesus não vai desatar Lázaro, mas ele pede que os discípulos façam isso. Ele pede para os discípulos que eles possam desatar. Sabe, Lázaro, ele estava completamente vendado.
atado pelos pés, pelas mãos, mas estava ressurreto, tinha ressuscitado, mas ele estava com os pés atados, onde não podia cumprir o seu propósito em Deus, estava com as suas mãos atadas, onde elas não poderiam servir a Jesus, e estava com os seus olhos espirituais vendados, onde ele não poderia ver a manifestação do poder e do amor de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que nós encontramos, que às vezes a gente pensa, cara, que cara difícil, estou cansado já de reunir, de dedicar tempo, parece que ele não quer nada, parece que não vai, não anda, não vai para frente, continua cometendo os mesmos erros. Talvez você ainda não percebeu o estágio que ele está, talvez ele não está precisando apenas de alimento, talvez ele não está precisando apenas de cuidado, ele está precisando que alguém vá lá e desate-o, ele está precisando de libertação, ele está precisando que alguém vá lá e vá mais profundo, se relacione com ele ao ponto de poder libertá-lo, libertar a sua alma. Então Jesus coloca ele na mão dos discípulos para colocarem ele em liberdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe uma grande diferença entre libertação e expulsão de demônios. Jesus pede para os discípulos libertá-los, para libertar cada um, para libertar Lázaro. Às vezes nós confundimos libertação com expulsão de demônios. Existe uma grande diferença. Expulsão de demônios, Jesus, Paulo, tantos outros discípulos fizeram. E como é que eles fizeram? Eles oravam e ordenavam em nome de Jesus, para que aquela pessoa pudesse ser, aquele demônio pudesse sair para lhe atormentar a vida dela. Agora, o que seria a libertação? Quando Jesus cura aquela mulher corcunda, Jesus disse que tinha um espírito de enfermidade que atormentava ela há 18 anos. Interessante que Jesus não expulsou um demônio, mas tratou algo que aconteceu com ela há 18 anos atrás, e estava entulhando a alma dela com esse lixo. Então a libertação, ela é algo mais profundo, ela não é apenas uma expulsão de demônios. Eu gosto de ilustrar da seguinte forma: imagine que bem aqui do meu lado tenha uma carniça de algum animal, um animal em decomposição, ele está aqui, e de repente um urubu vem, ele começa a voar por aqui, e ele senta aqui do lado, e começa a mexer nesse corpo em decomposição, e eu vou lá, e expulso ele, sai daqui, e ele vai embora, está com medo, ele vai embora. Só que quando ele vai lá no céu e começa a voar, os outros urubus, eles começam a sentir o cheiro da carniça, sentir o cheiro de algo podre, e aí eles se reúnem e eles voltam, e quando eles chegam aqui, eles encontram essa carniça, e eles começam a fazer uma zoeira. Antes era só um, agora já são 7 aqui em cima. Isso é expulsão de demônios. Mas a libertação é: eu vou, expulso esse urubu. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa carniça, eu vou lavar esse local, vou desinfectar esse local. E aí quando esse urubu voltar, ele vai encontrar tudo limpo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora com a sua turma e nunca mais volta, porque está limpo. Isso é a libertação. O que Jesus manda os discípulos fazerem não era expulsar demônios, ele manda libertar. E é isso que precisamos fazer. Tem muitas pessoas que saem da igreja porque elas não foram entendidas no estágio que elas chegaram da sua morte espiritual. Elas ressuscitaram com Jesus, mas de repente elas estão como Lázaro, toda enfaixada, precisando que nós ajude a tirar as ataduras. Como eu falei, Jesus ele não deu pão para a menina, Jesus não discipulou aquele jovem rapaz,
e nem desatou Lázaro, mas Ele deu essa responsabilidade para a igreja. É nossa responsabilidade isso. Deus, Ele quer te levar a um nível de envolvimento com a igreja local mais profundo. Gente, é muito gostoso vir todo domingo aqui, participar do culto de celebração. É legal ter uma banda que toca bem pra caramba, né? Um louvor gostoso de ouvir, um som legal, agradável. Tem um pregador bom pra caramba, que não sou eu, que é o pastor Josué, a maioria das vezes é ele que está pregando. É muito legal a gente estar aqui sentado e ouvindo. Mas sabe, Jesus, Ele quer te levar a um passo mais profundo, a se envolver dentro da igreja. Ele confiou nas mãos da igreja a comida para dar para essas pessoas. Você carrega o alimento que essas pessoas precisam. Você é portador da luz, da palavra de Deus. E Ele precisa que você alimente essas pessoas com Ele, o pão da vida. Sabe, você tem a habilidade de cuidar, de amar, de discipular. Ele quer que você se envolva. Qual é o papel da igreja? O nosso papel não é vir ficar sentado e prestar somente um culto para Jesus todo final de semana. O nosso papel é se envolver, se aliançar com os nossos irmãos. O nosso papel é amar e cuidar dos nossos irmãos. O nosso papel é discipular. O nosso papel é evangelizar. O nosso papel é ensinar. O nosso papel, se preciso for, é ajudar a libertar. Eu quero fazer um apelo a vocês. Quero convidar o Ministério de Louvor a subir. Quero fazer um apelo a vocês agora. Se você entendeu essa mensagem, se você entendeu o que Jesus quis ensinar através dessa ressurreição, dessas 3 ressurreições, eu quero convidar você nessa noite. Talvez você veio aqui e você nunca fez uma confissão de fé dizendo: eu creio em Ti. Talvez você até fez essa confissão de fé, mas se afastou por algum motivo. Talvez a igreja feriu você. Talvez alguém falou alguma coisa que você não gostou e você saiu muito machucado e você falou: nunca mais eu piso numa igreja. Eu quero dizer para você, a nossa igreja está aqui para curar essa ferida. A nossa igreja está aqui para abraçar você. A nossa igreja está aqui para cuidar de você. Então dê uma oportunidade. Nos dê uma oportunidade de poder amar você, de poder cuidar, de poder realmente te ensinar. Então, se você está nesse estado, como diz o nosso versículo chave, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Talvez você é uma filha de Jairo que está aqui, é tão boa, é tão correta, mas ainda não fez a sua confissão a Jesus, nunca falou: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício, eu reconheço o que o Senhor fez por mim, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. E você quer fazer isso hoje? Eu quero dizer que a nossa igreja, a gente está aqui para te apoiar e te ajudar. Se você nunca fez isso, se você quer fazer hoje, sabe, não deixa nada te prender, não deixa o medo, não deixa nada realmente fazer você ficar sem poder se levantar dessa cadeira agora. E vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se realmente você está nessa situação de querer voltar para os braços do Pai, de tomar uma decisão essa noite e dizer: Senhor, eu quero, Pai, reconhecer o teu senhorio sobre a minha vida, que eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ti. Mas se todo mundo aqui já for cristão, Jesus já alcançou a sua vida, Jesus transformou a sua vida, já que todo mundo aqui já teve esse encontro glorioso com Jesus, eu quero fazer outro apelo. É para que você, como igreja do Senhor Jesus, possa se levantar e possa se aliançar com a sua igreja local e dizer aqui: eu vou cuidar das pessoas que vão entrar por essa porta e precisam de Jesus. Eu vou dar palavra, eu vou dar alimento, eu vou dar discipulado, eu vou fazer parte de um life group, eu vou ajudar no processo de libertação, eu vou dedicar o meu tempo. Se você quer fazer essa aliança com a sua igreja local, eu quero convidar você a vir aqui para frente, eu quero orar por você.